Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje, nosso convidado é o deputado Jamir Malini. Que precisa ser dado à educação. Jamir Malini nasceu em Marilândia, noroeste do estado. Sua vida política teve início em 2008, quando foi eleito vereador pelo município da Serra, sendo reeleito em 2012. Ainda em 2012, fez a opção em ocupar a suplência de deputado. Com a abertura de vaga na Assembleia, no mesmo ano tomou posse como parlamentar estadual. Malini atua efetivamente nas comissões de Infraestrutura, Cultura e Meio Ambiente. Mas um tema tem se tornado frequente em seus discursos em plenário: a mulher. Em especial as questões que envolvem violência, assassinatos e restrição de direitos. É uma pena, deputado Zé Esmeraldo, que não saiam todos os índices de crime contra mulheres no jornal todos os dias, senão não caberia realmente nos jornais. Devido aos altos índices de violência contra a mulher, fez indicação ao governo para a construção de uma delegacia 24 horas especializada. Eu acho que é muito triste a gente falar essas questões quando a gente briga por uma delegacia de 24 horas, não só no município da Serra, a exemplo que eu pedi, mas que a gente sente essa tristeza de não poder fazer mais, porque a gente não pode estar, ou a justiça não pode estar ao lado dessa mulher para defendê-la no momento que ela é atacada. Outra medida proposta pelo deputado é o projeto de lei que institui a Semana da Consciência e do Combate ao Assédio Moral no Trabalho. A medida prevê a elaboração de um banco de dados sobre vítimas desse tipo de crime. Com essas pessoas que cometem esses crimes bárbaros contra as mulheres. Bom, deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Satisfação estar aqui novamente, Verônica, dando a nossa contribuição parlamentar em prol da nossa sociedade capixaba. Bom, o programa hoje vai ser dedicado à mulher, né? Em especial as questões envolvendo violência, morte e cerceamento de direitos. Então vamos começar falando sobre a Lei Maria da Penha, né? O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, no estudo Violência contra a Mulher, Feminicídios no Brasil, divulgou que desde 2006, quando essa lei entrou em vigor em todo o Brasil, desde 2006 para cá, o cenário permanece o mesmo, ou seja, não houve redução, né, de violência nem de morte contra a mulher. Como é que o senhor avalia, né, esse cenário? Olha, a avaliação feita é uma avaliação muito, eu diria assim, muito triste, porque, na verdade, não se diminuiu porque aumentou-se o número de denúncias. Isso é importante para que a gente consiga ter dados. Antigamente quase não se denunciava essas questões de violência contra a mulher. E de um tempo para cá, a partir da implantação da Lei Maria da Penha começou-se a denunciar. Isso é importante para que nós tenhamos dados e que o governo em si comece a agir sobre essas questões. É triste, mas é uma realidade que acontece todos os dias. Isso é muito ruim. A nossa avaliação é de que os governos tenham que implementar ações para que possam dar um retorno necessário nessa ação. Uhum. Bom, o senhor ultimamente, parece assim óbvio a gente perguntar isso, mas ultimamente o senhor tem usado bastante a tribuna do plenário para justamente fazer considerações sobre esse tema da mulher, né? A violência, a morte. Por que o interesse por esse tema? Veja bem, eu acho que é justo essa questão, porque a mulher hoje ela demanda e necessita de um espaço. E isso tem sido ofuscado por ações machistas nessa questão no nível Brasil. E eu acho que a mulher vem ganhando espaço no mercado de trabalho, eu acho que ela é a base de tudo, eu tenho certeza disso, né? A mulher é a base de sustentação das nossas casas, sustentação familiar, no intuito de geral, eu diria, né? Então, eu acho muito interessante levantar essa bandeira para que ela seja reconhecida merecidamente nos seus atos. Então, nada mais justo que reivindicar essa bandeira do espaço da mulher. Aí passa por políticas públicas, né? Sim. Todo esse trabalho, né, deputado? O senhor ainda acredita que a mulher ainda é vista com preconceito pelo mercado, pela própria sociedade? Isso tem mudado muito. Hoje nós temos nossa presidenta que comanda esse país, a mulher, um braço de ferro.
E a mulher dá mostra disso nas nossas casas, né? Normalmente tudo que acontece, pergunta-se a mulher. Qualquer problema que tem com os filhos, a culpa é da mãe. Mas então, eu acho que tem mudado isso e isso é muito interessante. A gente vê com bons olhos essa mudança. A questão da violência em si, na opinião do senhor, a mulher, algumas mulheres, né, essas aí que sofrem agressões e que não denunciam, e até mesmo as que denunciam, o senhor acredita que elas tenham consciência que não só a agressão física é agressão, que também tem a psicológica, tem aquela agressão de cerceamento dos próprios direitos dela? O senhor acredita que elas tenham consciência disso? Eu acho que poucas têm, porque até por uma questão de informação. Nós temos violência física, violência sexual, psicológica, né? Violência moral, patrimonial. São sérias, vários tipos de violência. Às vezes sofrem dentro de casa, mas a falta de conhecimento, até próprio da lei que ampara as mulheres, elas deixam de denunciar. E outra por medo do marido violento, pelo namorado violento. Isso é ruim, porque hoje o governo tem metas de ampliar a polícia, vamos falar assim, no sentido, o policiamento, as condições de trabalho dos policiamentos. Então, o governo tende a ampliar e eu acho que isso tende também a aumentar as denúncias contra violências de quaisquer tipo contra a mulher. E isso o governo vai trabalhando para que consiga chegar a um denominador de informação de qualidade às mulheres, para que elas também possam ter um meio de segurança. Então, pelo medo, às vezes, de denunciar e não ter um retorno necessário, não se denuncia. Ou acontece uma violência contra a mulher, um exemplo em Cariacica, que até então não tinha uma delegacia da mulher, agora tem. Então fica mais fácil dela denunciar. Ela teria que vir a Vitória fazer uma denúncia. E quando acontece um ato desse, no município mais longe, como era a Serra, no caso, que tem uma delegacia, mas não funciona 24 horas. Se acontece um fato desse à noite, ela não vai vir a Vitória denunciar. E se deixa para o outro dia, ela não denuncia porque já esfriou a situação. Então, essa implantação de uma delegacia, por exemplo, como eu fiz a indicativo na Serra, 24 horas, pode ser estendida ao estado todo, é de suma importância, porque ela começa a denunciar no momento que acontece a questão. E se deixar para o outro dia, fica mais difícil. Aproveitar que o senhor tocou nesse assunto da indicação, lembrando que essas indicações que o deputado mencionou aqui, que os deputados fazem, essas indicações são ao governo do Estado. Nesse sentido, houve alguma sinalização para que isso fosse tocado adiante? O governo nos respondeu que tem uma necessidade enorme de se fazer essa delegacia funcionar 24 horas. Lembrando que ela funciona de 8 às 18, mas pós esse período, que são onde acontece mais incidência nesses casos, você não tem como denunciar no município da Serra, você tem que vir a Vitória. O governo deu retorno de que pretende sim construir, a partir de 2014, um plantão de 24 horas no município da Serra. Isso a gente agradece ao governo, porque começa a abrir um olhar em defesa das questões da mulher. A Serra está entre as primeiras cidades aí, né? É muito triste que a Serra hoje ela alavanca esse índice no estado do Espírito Santo como uma das cidades mais violentas contra esses crimes contra a mulher. Não só, né? Crimes em geral. Só para a gente analisar melhor esse cenário, o Espírito Santo, de acordo com esses dados apresentados pelo IPEA, ocupa o primeiro lugar geral no ranking dos estados com o maior número de assassinatos femininos. São 11,24 assassinatos para cada 100 mil habitantes, claro, proporcionalmente. Aí a gente falou da Serra, tem um estado todo com um problema, parece que generalizado, não é mesmo, deputado? Só para você ter uma ideia, em 2010, uma pesquisa mostrava que 24% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência contra elas. Isso é muito triste. Bom, voltando à questão da Lei Maria da Penha, a impressão que fica é que parece que a lei sozinha ela não funciona. O que falta nesse sentido? Eu acho que falta parceria, né, da sociedade, do próprio governo. Eu acho que isso tem que se envolver muitas pessoas, muitas empresas, todo mundo em torno de uma situação. Porque só falar não adianta, não vai chegar a consenso nenhum.
um mês, mais ou menos, o Tribunal de Justiça está dando a sua contrapartida, implementou um ônibus, uma patrulha volante, né? É um ônibus onde ele vai circular no interior, onde a mulher tem mais dificuldade de acesso às informações. E isso já é um pequeno passo que o governo, juntamente com essa parceria do Tribunal de Justiça, estão dando. E o governo também, eu digo, quando começa a implementar algumas ações, a telefonia rural hoje que está sendo implementada, juntamente com o 3G, isso vai ajudar muito. A mulher que não tinha acesso à informação passa a ter, não tinha como denunciar, passa a começar a denunciar. Então essas ações de parceria eu acho que vai mudar muito. E o investimento pesado na educação, que eu acho que é primordial não só na questão da violência contra a mulher, mas se trabalhando uma futura geração que se inicia agora. Então, quando você trabalha essa questão no investimento na educação, você vai colher frutos, com certeza, muito bons lá na frente. Ao que parece que existe uma cultura, né, da violência contra a mulher, que parece que há uma permissividade da própria sociedade em alguns cantos aí, que isso acontece, eu citou o interior do estado. É preocupante, porque normalmente a pessoa está lá, às vezes numa roça, não tem como entrar em contato com as autoridades naquele momento e vai ficando por aquilo mesmo. Bom, se formos analisar as estatísticas, elas vão dar uma base para a gente mostrar esse cenário, como é que ele está hoje, ó, no Brasil todo. A maior parte das vítimas, de acordo com o IPEA, era negra, 61%, principalmente nas regiões do Nordeste, ó, com 87% das mortes, Norte com 83% e Centro-Oeste com 68%. A maioria também, isso aí que o senhor acabou de mencionar, a questão da escolaridade, ó, também tinha baixa escolaridade. 48% dos casos tinha estudado menos de 8 anos. Qual deve ser o rumo das políticas agora? Focar nessa questão do estudo, da conscientização também nas escolas para formar uma nova geração? Eu acho que sim, porque as escolas são a porta de entrada para tudo que você queira colocar dentro do seio familiar. E esse envolvimento da família, quando se diz, o que se tange essa questão de violência, um exemplo da mulher, o seio familiar, tudo conversado, é muito interessante, vai ajudar muito. Eu falo pelas escolas porque às vezes está acontecendo isso dentro da própria casa, mas o aluno ou a criança que está ali, já acostumada a ver isso normalmente dentro da casa dele, ele acha que aquilo para ele está sendo normal, essa violência contra a mãe dele. Então, à medida que passa a ter informação da realidade do que é crime, isso passa a mudar a ideia daquela criança. Porque se ele cresce nesse âmbito e não tem informação, quando ele virar adulto, ele vai achar que aquilo é normal para ele, vai cometer a mesma coisa. Então, eu digo que essa falta de informação é o primordial, é o que vem atrapalhando, eu quero dizer, as pessoas a denunciar. Então, a informação, através de ações do governo, envolvendo igreja, escola, é primordial nessa ação. Até porque a própria criança também costuma sofrer violência, né, dos próprios pais, aí entre o pai e a mãe. É uma luta também, né, das entidades. Infelizmente é verdade. Infelizmente isso acontece todos os dias e todas as horas. Existe uma ação que até a secretária de Políticas Públicas, as Mulheres da Serra, que ela num debate, ela disse que poderia se parar no tempo um pouquinho e contar 15 segundos. Então, a cada 15 segundos morre-se uma mulher no Brasil, vítima da violência. Bom, deputada, eu vou pedir licença, senhor, só um pouquinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, ok? Ok. E você que está em casa, não sai daí. Voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado estadual Jamir Malini, do PTN. Bom, deputado, o nosso tema hoje é sobre a mulher. E conforme a gente estava conversando no primeiro bloco, a gente estava falando de leis punitivas, né? O que a gente percebe é uma curiosidade agora, falar com o homem da lei, é que as leis parecem muito, essas leis punitivas, elas parecem muito pulverizadas. É lei para criança, outra para o idoso, outra para a mulher. Se somos todos iguais perante, né, a Constituição Federal, por que há necessidade de fazer leis tão pulverizadas assim? Veja bem, você focou num assunto muito interessante, né? Essa questão
virou como se cada categoria defendesse seu interesse. Sabemos que a Constituição defende o direito iguais para todos. Eu também acho que essa questão de dividir a delegacia da mulher, delegacia preparada em crimes contra, eu acho que realmente esse assunto é um assunto a ser abordado com mais intensidade para que a lei seja específica para todos. Porque se fica criando uma delegacia para tal coisa, do adolescente, do adulto, da mulher, né, do idoso, isso só vai dificultando. Quando você começa a integrar tudo num departamento só, eu acho que funcionaria muito mais eficaz a situação. Porque às vezes quando você não tem um delegado específico na área da questão da mulher ou do adolescente, um responde pela total, vamos dizer assim, pela situação toda. Como hoje o médico às vezes não tem um especialista, mas tem um clínico geral, que tem um entendimento, que faz seu encaminhamento. Eu acho que é um assunto a ser abordado, é uma lei que não cabe ao Estado, de repente, fazer, a gente teria que estudar mais profundamente, teria que ser uma lei no âmbito nacional para que se mude essa questão. Há alguns legisladores que entendem que fazendo leis específicas, né, é uma forma de se desculpar ou até mesmo retroagir aquela dívida histórica que se tem com essas minorias, né? Sim. Seria isso? Pode ser, nesse âmbito, nessa visão, de repente, talvez sim, mas eu volto a enfatizar que nós devemos criar um centro de atendimento geral, para que você vá, às vezes te encaminha para um departamento, não é ali, dali vai para outro, então quando você se desloca de um departamento para o outro, às vezes você tem que tomar um ônibus, tem que pegar um ônibus para ir até o departamento, e se resolva diretamente num complexo só. Bom, com relação a essa questão da violência contra a mulher, a gente tem um agravante, né? Até então a gente está falando de violência doméstica, correto, deputado? A gente tem um agravante, o envolvimento cada vez maior de mulheres com tráfico de drogas, desde aí como usuária até como chefe, né, desse negócio ilegal. Então, boa parcela desses óbitos pode ser que não tenha a ver diretamente com a violência doméstica, concorda? Sim, sim. É aquela questão de quando você tem como ocupar o cidadão. E às vezes, hoje, a dificuldade de se arrumar emprego, existe emprego, não existe qualificação, às vezes, das pessoas. E a dificuldade ou as barreiras da qualificação, por uma questão de informação, leva, às vezes, o próprio indivíduo a cometer ou a entrar nessa questão das drogas. Às vezes, por amizades, né? Eu acho que nós temos que frisar muito bem na questão da educação nas escolas, quando eu digo. Que o jovem, quando ele está em fase de conhecimento, e se ele provar uma situação, provar no que eu digo, no uso de droga, e ele acaba se sentindo bem, ou ele tem dificuldade de se expor, e quando ele usa a droga, ele se expõe, e ele começa a fazer disso um uso contínuo, e isso é muito ruim. E às vezes não acontece dentro da família, acontece às vezes quando o marido já está envolvido no tráfico, ou o meio em que ela vive também é envolvido no tráfico, e para ela isso é normal. É glamuroso, né, até. Então, para ela, nessa normalidade é o dia a dia dela. E através dessas informações que eu digo, trabalhando a cabecinha dessas crianças que estão crescendo, dos alunos, que isso é errado, e isso vai diminuir muito e realmente vai fortalecer o seio familiar. Uhum. Agora, quando se fala em direitos da mulher, a gente não tem como, né, não lembrar da questão da maternidade, né? O direito de decidir se quer ter ou não quer ter um filho, quando isso vai acontecer. Esse, inclusive, é um dos 12 direitos defendidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas para a Mulher. Aí vem a questão da interferência da igreja na elaboração de leis, né, baseada em dogmas religiosos. Recentemente, a Igreja Católica distribuiu aos jovens um manual de bioética, no encontro de juventude que teve, né, que considera os contraceptivos abortivos. Qual a leitura que o senhor, como legislador, faz num cenário como esse? Veja bem, essa questão é uma questão muito delicada, né? Porque não temos uma sociedade preparada por um quantitativo de filhos que eu acho que tem que ser limitado. Nós vemos hoje um crescimento desordenado de famílias e, naturalmente, com esse crescimento desordenado, uma grande parte dos jovens estão entrando naquela questão que eu abordei
anteriormente, que é a questão da droga, por questões de desinformação. O governo dá vários auxílios, né? E isso tem ajudado um pouco as questões das famílias saírem das suas dificuldades. Mas essa questão do crescimento familiar desordenado, eu acho que as igrejas deveriam orientar as mães, né? Essa questão de seguir realmente o que diz a Bíblia, né? Crescer e multiplicar, mas com informação. Hoje, nós temos vários índices de crescimento populacional da pobreza por questões de informações. Eu acho que o governo tem feito seu papel, ou está fazendo, só que deveria divulgar mais. Volto a falar que também através das escolas, que eu não vejo fazer isso, orientação sexual, orientação de famílias, qual seria o quantitativo de família, de uma família, né, de 1 ou 2, 3 filhos. Você está preparado financeiramente para isso, né? Se tem essa estrutura, esse planejamento familiar, isso não é feito. Eu acho que tem que começar a fazer desde cedo para que não ocorra o que está acontecendo agora. E você hoje mudar esse quadro que, para quem mora em devidas regiões ou situações que se encontra, é normal. Então, isso é difícil de se mudar, por justamente, às vezes, a pessoa não querer aceitar a informação do que nós, nos entendimentos da lei, dissemos o que é certo. A questão do aborto, deputado, hoje no Brasil é proibido o aborto, né? Certo. Baseado nesses dogmas que que eu acabei de mencionar agora há pouco da Igreja Católica, por exemplo, né? Na opinião do senhor, também, acaba sendo uma violência contra a mulher, por exemplo, no momento que ela não quer ter o filho, que ela engravida sem querer e que ela se submete a uma situação, às vezes, degradante para tirar aquele filho dela? Isso considera uma violência contra o filho em si ou contra a mulher também, pelo fato dela não estar fazendo da forma como deveria ter sido feito? É um assunto muito delicado, né? Porque essa coisa seria uma resposta mais pessoal da pessoa que foi abusada sexualmente ou que contraiu esse filho sem a vontade dela. Eu acho que aí teria que, no meu modo de pensar, teria que respeitar a vontade da pessoa que foi abusada sexualmente para ela conceber ou não esse filho. Voltando àquela questão da delegacia, né, a questão da indicação que o senhor fez, o senhor disse que já há uma sinalização. Aí eu queria fazer uma inserção nesse tema que eu me recordei agora. O governo federal vai construir uma unidade da Casa da Mulher em São Paulo, justamente para poder dar essa retaguarda, né? Não basta só a mulher ir lá denunciar e depois para onde ela vai, né? São Paulo, assim, chega a ser irônico, né? Tem o menor índice de violência, de morte, tem o quê? 3,74 mortes para cada 100 mil habitantes. É o índice mais baixo que tem no Brasil todo e já tem essa casa lá. Teria como a gente tentar trazer essa casa aqui para o Espírito Santo, já que é um estado que está tão necessitado nesse sentido? Nós estivemos com a ministra no mês passado aqui, né? E ela se comprometeu agora, né, de instalar essa Casa da Mulher, né? Aqui na capital. Nós tentamos levar para a Serra, não que eu esteja legislando em causa própria, porque eu moro na Serra, mas porque Vitória não tinha uma área específica para a instalação dessa Casa da Mulher. E a presidente Dilma disse que ela queria colocar as primeiras em cada capital do nosso Brasil. E Vitória foi escolhida. E ela se comprometeu a estar reformando uma casa que eu não sei aonde é, aqui em Vitória ainda, para que seja implantada essa Casa da Mulher. Então, já começou a ser dada, como foi implantada em São Paulo. O Estado do Espírito Santo vai receber essa Casa da Mulher também, que é de suma importância. Eu queria que fosse na Serra, ia ser às margens da BR-101, por ter facilidade das pessoas se deslocarem e de muitas mulheres que vêm do interior ter uma acessibilidade fácil, mas vamos ver onde vai ser instalada em Vitória. O senhor me corrija se eu estiver errado. Essa Casa da Mulher, ela vai dar todo o suporte de advogado, né, de assistência psicológica. A mulher vai poder ficar um tempo lá, inclusive com filhos, né? Em São Paulo vai funcionar dessa forma. Pode levar o filho dela para poder ficar lá um tempo, acho que, se não me engano, um mês, para ela até ela se recuperar, ver o rumo que ela vai tomar na vida dela, depois da denúncia, depois de tudo ter passado. Aqui deve funcionar nos mesmos moldes, né? Igualzinho a São Paulo. Isso que você relatou, né? Todo o tratamento, assistência jurídica, médica. Essa casa funciona também como uma casa de tipo de passagem, né? Que eles vão permanecer um tempo até que se
se realoque e que cuide realmente dessa situação de prevenção aí contra a mulher e dos direitos que ela tem. Bom, vamos finalizar então falando de um projeto de lei de autoria do senhor que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa, inclusive já recebeu o parecer favorável de algumas comissões, que institui a Semana da Consciência e do Combate ao Assédio Moral no Trabalho aqui no Estado. Quais são as medidas propostas nesse projeto, deputado? É que se leve o respeito que cada cidadão tem que ter um pelo outro. Isso é no âmbito normal. No âmbito de trabalho, então, a gente vê muitas pessoas sendo ironizadas, sendo colocadas abaixo, né, por questões psicológicas e outras coisas mais. Isso é muito ruim. Então, que essa pessoa possa ser respeitada e amparada pela lei que a gente está fazendo agora. É justo que eu me dou o respeito, mas também respeite as pessoas dentro da sua normalidade, dentro do âmbito do trabalho. Eu acho que tem que ter um respeito até para que a pessoa possa produzir mais. E a pessoa respeitada dentro do seu âmbito de trabalho, ela consegue desenvolver aquilo que ela tem em mente. Ela não pode ser achincalhada por uma situação que ela tem que ser ouvida e dado o seu direito de entender realmente o que ela está expondo, para que ela possa dar, através desse entendimento, uma contribuição até no âmbito do trabalho. Então, essa lei ela vem ajudar também essas pessoas que estão sendo discriminadas dentro do seu próprio trabalho. Vai ter todo um aparato, né, ser aprovado, um aparato do Estado justamente para poder dar essa retaguarda. Com certeza. Aí é seguir o que a lei manda e realmente as medidas a serem tomadas, as pessoas vão ser processadas e responder por essas questões. Está aqui no projeto, está previsto que a Secretaria Estadual de Saúde elabore um banco de dados sobre as vítimas com sintomas provocados pelo assédio moral para controle e planejamento de políticas públicas. Interessante isso, deputado, que aí vai ter, os políticos, né, vão ter um cenário real do que está acontecendo com relação a esse tema aqui no Estado. Porque ajuda também, quando a gente envolve a Secretaria de Saúde nessa questão, a pessoa às vezes não vai trabalhar porque está deprimida por questões de assédio, né? Outras coisas mais. Então essa política vai ajudar muito essas pessoas na autoestima dela. Isso, quando ela sofre essa agressão no trabalho, em casa, ela traz o problema para casa, isso acaba afetando também o seio familiar e a família é a base de tudo, e isso não pode acontecer. Nessa dificuldade que atravessa o nosso país, através do emprego, então a gente quer manter essa coisa muito bem e bem para todo mundo. Deputado, nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Ação Parlamentar. Uma satisfação estar com vocês e digo a todas as mulheres que estão assistindo que denuncie através do 180 as denúncias que acontecem, as violências que acontecem contra a mulher, não só agressões físicas, mas outras mais. Ok, deputado, então muito obrigada. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar, que hoje conversou com o deputado Jamir Malini. Para você continuar tendo acesso aos projetos, às indicações, aos discursos dele em plenário, basta acompanhar o nosso site www.al.es.gov.br. Você também pode escrever para ele no jamirmalini@al.es.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!